Mas afinal de contas, Malu, como eu escolho um planner? Ultimamente eu recebi essa pergunta mais de uma vez de pessoas próximas a mim e de pessoas que me seguem, então eu acabei decidindo fazer esse vídeo. Apesar de que a gente já conversou um pouco sobre isso em alguns vídeos, mas para que vocês não tenham que ficar procurando pedaço por pedaço, a gente vai compilar tudo aqui no vídeo de hoje. E assim, gente, apesar de parecer uma coisa muito complicada, não é nada complicado quando a gente coloca realmente em panos limpos as perguntas que você precisa se fazer para você escolher um planner. E ouso dizer que hoje em dia é muito mais fácil você selecionar um planner que se encaixe dentro das suas necessidades do que já foi lá no início, quando a gente começou a ouvir falar de planner e entender o que era um planner de fato. E a primeira pergunta que você tem que se fazer quando você vai comprar um planner, que você decide que você precisa dele para organizar a sua rotina, é o que é que você vai anotar no seu planner. E assim, gente, é uma pergunta que parece, tipo, muito boba, e você pode até me dizer assim, ai Malu, eu já me fiz essa pergunta, é óbvio que eu vou anotar tudo da minha vida, mas você precisa se perguntar até um pouco minuciosamente o que é que você vai precisar anotar. Por quê? Hoje em dia, os planners, eles têm layouts, e quando eu digo layout, são organizações, são disposições para que você coloque as informações ali nele diferentes. E cada uma delas vai servir para um propósito diferente e vai se adequar a esses propósitos de melhor forma quando você sabe qual deles escolher. Para deixar mais claro, nós temos hoje planners que são focados apenas numa visão mensal, temos planners que são focados na visão semanal e temos planners que são focados na visão diária. E dependendo da sua necessidade, uma dessas aqui vai ser a melhor disposição para você. E quando eu digo que você precisa pensar no que você realmente vai anotar no seu planner, é para você ter noção do espaço que você vai precisar principalmente. Porque se a gente pega, por exemplo, um planner mensal, ele não vai ter tanto espaço para você colocar minúcias do seu dia a dia. Ele é um planner para você ter uma visão do seu mês e acabou. É aquilo ali. Se você pega um planner de visão semanal, você vai ver toda a sua semana. Se você pega um planner com visão diária, você vai ver todo o seu dia. Então, durante sua semana, se for um planner semanal, você consegue anotar algumas coisas, mas talvez você não consiga anotar no dia tudo minuciosamente, realmente do jeito que você gostaria de anotar. Se você pegar um planner diário, ele vai ter um espaço muito maior e você consegue anotar até o que você comeu no seu dia, quantos litros de água você tomou. E óbvio, sempre é possível fazer adaptações, mas dependendo do planner é melhor ter o espaço já disponível do que ter que se adaptar fazendo muitas gambiarras. E óbvio, nós temos também um planner que ele junta todas as opções que a gente já citou e que vai ser um planner muito mais completo. Mas também tem que ser pensado se ele realmente vai se adequar à sua realidade. Quando a gente fala de planner também, quando a gente pensa em escolher um planner, a gente também tem que ter noção de que dependendo do tanto de coisas que eu vou escolher ter no meu planner, ele vai ser maior ou menor. E eu não falo só de questão de tamanho de fato, eu falo de largura. E isso também pode ser um ponto negativo ou positivo para você. Se você sai muito de casa, tem que carregar o planner para todos os lugares, o melhor é que ele seja um planner muito portátil. E que ele não faça muito peso, muito volume dentro da sua bolsa, para que ele não se torne um fardo ao invés de uma ajuda. Eu trouxe aqui 2 cadernos e eu vou utilizar os cadernos do Caderno Inteligente como base para esse vídeo aqui, porque são os cadernos que eu mais tenho atualmente. Eu já usei outros planners de outros tamanhos, mas como eles são geralmente a base que a gente usa aqui no canal, eu vou usar eles, mas saibam que não é regra, tá? É só realmente o que eu tenho disponível com mais facilidade pra gente esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Então assim, hoje esse daqui é o meu planner, vocês já conhecem ele, é o planner Pink Blossom da Sophie, né, que ela lançou junto com o Caderno Inteligente. A Sophie já teve outros modelos de planner, só que eles eram no tamanho médio, esse daqui é no tamanho A5, e eu já usava o tamanho A5 para fazer um planner, era um planner que eu mesma montava o refil. Se vocês voltarem a alguns vídeos aqui no canal de Plan With Me, a gente tem vídeos em que eu mostro um pouco da produção do refil mensal do planner, né, e vocês participavam desse momento comigo, mas eu acabei decidindo comprar esse daqui para experimentar se eu ia gostar de um planner que ele já vem pronto. Adorei o refil que veio nele, mas eu também parei um pouco para pensar quando eu fui comprar e vi que ele realmente seria um planner que se adaptaria às minhas necessidades naquele momento. E eu gosto de falar quando as pessoas veem esse planner aqui, que assim, principalmente na visão semanal, que é o estilo de visão que eu mais gosto da semana, que mais consegue atender às minhas demandas pessoais, que ele é um modelo
que ele é até bem completo, porque se você pegar uma folha dele, você consegue ver que, assim, à primeira instância, você acha que ele tem pouco espaço no dia para você escrever. Só que o caderno inteligente é um caderno que você pode usar ele de diversas formas. Então você pode simplesmente virar, e o espaço que você tem aqui para fazer a anotação é basicamente o espaço que eu tinha nos meus planners quando eu fazia. Só que aí, no caso, eu tenho que virar ele, o caderno assim de lado. Só que eu acho que não é um grande impedimento se você realmente quer fazer suas anotações. Então, para mim não foi um problema. Se um dia eu precisar fazer anotações muito grandes, eu posso simplesmente fazer isso e vai funcionar para mim. Hoje, usando ele dessa forma aqui, já funciona muito bem e tem me suprido em tudo que eu preciso, mas fica aí até inclusive dica, se você já viu esse refil e acha que ele pode não estar se encaixando para você, essa daqui pode ser uma solução. Mas como eu tava falando, eu vi que ele se adequava muito bem às minhas necessidades, porque assim, qual a minha necessidade com o planner? E isso vai servir até para esclarecer um pouco para vocês também como é que vocês podem pensar, né? E resolver na cabeça de vocês como isso funciona. As minhas necessidades para um planner eu preciso ter uma visão mensal, porque eu gosto de ter uma visão de todo o meu mês, de como ele vai funcionar, que dia que vai ter feriado, que dia que eu tenho um compromisso que já está marcado, uma consulta, uma festa da igreja que eu tenho que ir, alguma coisa de trabalho que está marcada, e eu já coloco ele naquele calendário. Porque eu não sou o tipo de pessoa, eu não minto, que eu não consigo lembrar de tudo que eu tenho para fazer, sempre que as pessoas dizem assim, dia 28, vamos marcar de sair? Eu não consigo lembrar se eu tenho alguma coisa para fazer. Então eu sempre digo pros meus amigos, olha, eu vou chegar em casa e aí eu te digo se eu realmente tenho alguma coisa. Esse planner, ele tem um pouco dessa função de realmente me ajudar a ter essas coisas mais gravadas na minha cabeça. Porque quando eu anoto, geralmente eu consigo lembrar com mais facilidade. Se eu deixo solto, eu não lembro. Então esse era um dos meus primeiros requisitos para um planner. O segundo requisito foi justamente esse que eu mostrei para vocês. Ele tem uma visão semanal. Então ele tem essa visão aqui em que eu consigo ver tudo que vai acontecer na minha semana só de eu bater o olho com o caderno aberto. Eu não preciso ficar virando páginas, que é algo que me incomoda muito quando a gente fala de visão diária, porque apesar de a visão diária te dar uma possibilidade de você organizar mais coisas no seu dia, aquilo me incomodava porque se eu quisesse saber que dia que eu ia ter um feriado na semana para confirmar, ou então um dia de uma entrega de um trabalho da faculdade ou da escola, quando isso acontecia, eu tinha que ficar indo e voltando nas páginas para saber qual era o prazo final de entrega de muita coisa, e isso me atrapalhava o raciocínio. Pode ser que para você não atrapalhe, e se for uma coisa que não te atrapalha, talvez o planner com uma visão diária seja melhor para você. Mas se você for como eu, que não gosta disso, que isso atrapalha o seu raciocínio, visão semanal é maravilhosa, tá? Então, geralmente, o que fica no critério é você saber se esse tamanho aqui de layout vai servir para você. Outra coisa que eu pensei sobre o planner quando eu fui escolher é que não funciona para mim aquelas coisas de roda da vida, controle financeiro, metas do mês, metas semanais, e aquilo dali são várias outras páginas que vão sendo incluídas no planner. Para mim, aquilo dali não funciona. Eu acho que acabam sendo folhas supérfluas, mas isso é na minha experiência. Se para você funciona, tá tudo bem, é só que para mim não funciona. Então, não compensava eu comprar um planner que tivesse 3, 4, 5 folhas dessa por mês, e que eu basicamente não iria usar, então ficaria ali ao léu, sabe? Então foi um requisito para mim, quando eu fui procurar esse planner, que elas não estivessem ali. Hoje, nesse planner, a única coisa que tem, que eu não tinha como um requisito que tivesse nele, eu vi que tinha, achei interessante, mas não é uma coisa que eu consigo usar de 100%, é um tracker de hábitos, que tem lá na última folha do mês, na parte de trás dessa folha do mês, e eu não uso ele direito. Eu geralmente faço um acompanhamento sobre a minha academia e tento fazer sobre a questão da quantidade de água que eu tomo no dia, mas eu ainda não consegui ajustar a minha rotina. E tá tudo certo, nenhuma ferramenta precisa obrigatoriamente funcionar de primeira com você. Você pode ir testando se você quer usar ela de alguma forma no seu dia a dia, mas não é obrigatório funcionar sempre de primeira vez. E aí, depois que você decide o layout que vai se adaptar melhor à sua rotina, mensal, semanal, diário ou tudo junto, aí que você passa para a segunda escolha mais difícil, que foi a que eu falei, que é a questão de portabilidade do caderno.
Se você é uma pessoa que fica em casa o dia todo, você não precisa se preocupar tanto com isso. Porque você tá o dia todo em casa, então você não vai ter que carregar esse planner para todo lugar. Agora, se você tem que carregar o seu planner para todo lugar, você realmente vai ter que pensar: o meu planner ele pode ser muito grosso? O meu planner pode ser muito grande? Ele precisa ser pequeno? Eu consigo carregar esse planner por mais pesado que ele seja, ou eu preciso que ele seja um planner leve para mim? Aí começam esses outros questionamentos depois que você decide o layout. E é nessa hora que você entende que, apesar da escolha do layout que você fez, talvez você tenha que fazer alguns sacrifícios. Se você precisa de um planner que ele seja muito portátil e que você não tem tanto espaço, e aí, por exemplo, você vai usar um Intelligine para um planner, você vai abdicar de espaço no seu planner. Então você já vai saber que você não vai ter como anotar tanta coisa aqui como você gostaria, a não ser que você use um layout diário, e mesmo que seja um layout diário, fica restrita a quantidade de informações que você vai colocar aqui. Funciona, tem muita gente que usa, tem muita gente que inclusive diz que é um método maravilhoso de anotação, principalmente para quem vive na correria do dia a dia, mas para mim, por exemplo, não funcionaria mais. Eu já tive uma agenda desse tamanho, só que o que me fez desistir dela foi justamente aquele problema que eu falei para vocês, de que eu tinha que anotar as coisas diariamente, então eu não conseguia ter aquela visão semanal e aquilo atrapalhava um pouco o meu raciocínio. Funcionou para eu me organizar no início, principalmente porque era uma época muito conturbada na escola e eu precisava colocar tudo que estava aqui na minha cabeça no papel para organizar, mas depois de um tempo eu vi que o mais útil de fato era conseguir ver tudo com clareza, até para eu acalmar minha mente e não ficar tão ansiosa pensando que tudo estava muito em cima, mesmo tendo tudo anotado. Mas como essa decisão vai ficar com vocês, eu vou aqui mostrar alguns pontos positivos e negativos de cada um dos tamanhos. Como eu já falei, esse tamanho aqui, ou tamanhos próximos ao do Intelligine, são tamanhos que são extremamente portáteis. Porém, você abdica de espaço de anotação. Dependendo de como é a sua rotina e dependendo de como funciona o seu trabalho, sua escola, sua faculdade, ele vai funcionar muito bem para você e você vai estar aí carregando um caderno que não vai ocupar praticamente espaço nenhum dentro da sua bolsa e que não vai pesar praticamente nada no seu dia a dia, não vai prejudicar tanto aí a sua coluna. E assim, dá para fazer uma visão semanal nele, mas é como eu falei, apertadinha e abdicando um pouco de algumas anotações. Você vai ter que ser muito mais direto e talvez você tenha que escolher uma temática específica para o seu planner, se for desse tamanho aqui, porque anotações muito gerais talvez não funcionem muito bem nesse tamanho. Agora, se você tem a possibilidade de carregar um caderno um pouco maior com você, eu sugeriria o caderno do tamanho A5. Você não precisa usar o planner com os discos G como esse daqui que eu uso. Vocês podem usar ele com os discos do tamanho M. E, inclusive, se você tem um refil como esse aqui de planner do tamanho A5, é só tirar as folhas do caderno que ficarem excedentes do disco médio, usar só o que tiver ali e vai tirando as folhas usadas conforme for passando o tempo para que você possa adicionar as novas. Não tem muito problema. Uma das vantagens de você ter um caderno inteligente como planner nessas horas é justamente isso, que você pode estar trocando suas folhas, pode estar adicionando coisas aqui sem ter grandes prejuízos com essa escolha que você fez de usar um disco menor no seu caderno. Agora, se você usar esse caderno com os discos G não for um grande problema para você, aí você arrasa usando ele com o disco G sem problema nenhum. Mas esse daqui, para mim, entre todos os tamanhos, até o tamanho intermediário acaba encaixando na realidade da maioria das pessoas. Não é uma verdade absoluta, isso é apenas uma visão minha, com base nas minhas experiências, porque tem muita gente que acha que esse daqui é o que encaixa melhor na realidade de todo mundo e tá tudo bem. Mas esse querido aqui vai te dar mais espaço de anotação, você consegue ter um layout de visão semanal. Se você precisar de um layout de visão diária tão grande assim, vai te dar uma área criativa muito maior do que o Intelligine, para você anotar tudo que você tiver que anotar ali, até alguma observação de algum resumo que seu professor falou no quadro, talvez seja possível anotar se você usar ele de forma diária. Mas eu acho que para ele funciona melhor uma visão semanal do que uma visão diária diferente do Intelligine, que se você quer anotar muita coisa, aí você vai usar a visão diária, e mesmo que você não queira anotar muita coisa, a visão semanal nele, como eu falei, não funciona tão bem. Eu acho que a visão diária aqui funciona perfeitamente. Agora a visão semanal aqui é perfeita. E assim, o refil do Pink Blossom é um dos melhores refis, mas não se prendam
a comprar um refil já pronto, tá? Uma das coisas que eu acho que são grandes vantagens que a gente pode encontrar hoje de inspiração no Pinterest, aqui no YouTube, em qualquer outro lugar, por a gente ter uma comunidade tão grande que fala de cadernos, de planners, de bujo, qualquer outra coisa, é você ver vários formatos que podem funcionar para você e não só um formato pronto. Então, sempre tem a possibilidade de você mesmo produzir o seu refil. Obviamente, isso funciona para quem tem essa disposição, para quem tem esse tempo livre. Se você não tem, aí você vai realmente atrás de um refil pronto. Ou você mesmo produz ele e imprime para colocar aqui, que também é uma possibilidade. Um outro detalhe que é importante falar, e que eu esqueci de falar quando eu estava falando do Intelligine, mas eu vou adicionar aqui nesse momento mesmo, é que o Intelligine atualmente não tem refil de planner para o tamanho dele no caderno inteligente. Então ele é um tamanho que você mesmo vai ter que providenciar o seu layout ou imprimir. Já esse tamanho A5 tem pelo menos aí uns 2 refis disponíveis para ele. Tem um refil de agenda e tem esse refil de planner atualmente disponíveis lá no site do Caderno Inteligente. E como eu falei, você mesmo pode produzir o seu refil sem problema nenhum. O outro tamanho, que também funciona muito bem, mas esse tamanho para mim ele tem 2 formas de ser utilizado e eu acho que a segunda é a melhor. Mas vamos lá. Eu estou falando nesse momento do caderno de tamanho médio, tá bom? Eu já mostrei o meu caderno de tamanho médio aqui para vocês, inclusive o último vídeo que saiu antes desse foi um unboxing do meu caderno inteligente Mocha do tamanho médio, que é atualmente o meu sketchbook. Mas eu tenho aí pelo menos 2, 3 ou 4 vídeos, eu acho que no máximo são 4 vídeos, mostrando o caderno de tamanho médio, comparando o tamanho dele com esses outros 2. O caderno de tamanho médio, para mim, atualmente é um dos melhores cadernos para estudo, mas ele foi o primeiro tamanho de caderno, salvo engano, do caderno inteligente que teve refil de planner. E assim, é um refil que eu acho que funciona muito bem também, porque é um refil que ele te proporciona muito espaço. Como eu falei, a visão semanal dele é vertical, então a semana dele você tem blocos verticais para fazer as anotações. É basicamente o que eu fiz com vocês aqui, mostrando como funcionaria se você precisasse de muito espaço para usar o caderno de tamanho A5, usando ele dessa forma. Então os layouts são assim, no caderno de tamanho médio, do caderno inteligente, usado como planner no refil deles. E ele, com toda certeza, é um caderno para quem precisa de espaço para anotação e espaço para decoração, principalmente. Muita gente usa esse refil para decorar, para fazer uma coisa muito mais puxada para o bujo. Ele é um refil que favorece isso. Tem mais de um refil, inclusive, atualmente. Eles têm o Planner Organizer, eles têm o Planner Do It Yourself. Eu não sei se o Do It Yourself foi, na verdade, o que foi descontinuado, mas tem lá. Tem um refil que ele é mais minimalista. Tinha um refil da Sophie, que foi descontinuado um tempo antes de ser lançado esse refil do Pink Blossom, junto com ela. E tem outros refis lá, eles têm até planner financeiro, gente. Tem muito refil disponível para o caderno de tamanho médio do caderno inteligente, tá? Mas a questão aqui ele é o tamanho menos portátil dessas opções de planner que a gente está falando aqui. Ele é um caderno que requer mais espaço dentro da sua bolsa, dentro da sua mochila e até no local que você vai colocar aquele caderno para fazer anotações. Quando a gente pensa na escolha de um planner, a gente tem que pensar até nisso, o espaço que a gente vai ter disponível para usar aquele caderno. Mas, para mim, essa seria uma das coisas finais a serem pensadas, tá? Voltando à questão do caderno inteligente do tamanho médio. Acho que ele funciona muito bem, sim. Eu gosto muito da disposição do layout dele, porque é basicamente um layout muito parecido com esse daqui do caderno A5, e ele é o que mais se aproxima do layout que eu usava quando eu fazia o meu refil de planner. Mas como eu falei, não é um caderno que é tão portátil. Eu não gostei muito do tamanho dele, porque é muito grande e tem tanto espaço para anotação que eu achei que ia ficar obsoleto para mim aquele espaço, que eu não ia usar tanto, ia ficar muita folha limpa, e isso ia talvez me dar muita agonia, porque eu gosto de ver a coisa mais bem preenchida. Por isso que o caderno do tamanho A5 é o que melhor funciona pra mim, e eu gostei muito dele. Talvez em algum momento na minha vida, se eu chegar a precisar de um caderno que tenha mais espaço para anotações, de um planner no caso, né, que tenha mais espaço para anotações, quem sabe eu use um do tamanho médio, mas aí talvez eu compraria o refil para testar, ou eu mesma faria o refil e testaria para ver se eu realmente iria gostar daquele tamanho.
né? Tanto é que eu passei um bom tempo usando o caderno tamanho A5 com o refil que eu fiz, porque eu queria saber se ia funcionar também pra mim. E essa é uma das opções que vocês também têm, tá? Testar tamanhos com vocês mesmos, produzindo um mês de um planner do tamanho que vocês acham que vai dar certo, para que vocês tenham realmente ali uma noção se aquilo vai funcionar antes de gastar dinheiro, por exemplo. Mas enfim, eu acho que o planner do tamanho médio é um tamanho que funciona principalmente para quem fica muito em casa, porque aí você consegue deixar ele na sua casa, você não precisa estar levando ele para muito lugar, se você tiver que sair com ele uma vez ou outra, muito avulso, assim. Então, acho que ele funciona nesses casos. Se você tem que levar esse planner todos os dias pro trabalho, por exemplo, não acho que funcione muito bem, tá? Temos também uma segunda opção de uso, é uma opção que eu cheguei a comentar no vídeo de como eu escolheria o meu material escolar hoje em dia, e eu acho que é uma opção viável, principalmente para quem está estudando na faculdade ou na escola que precisa desse espaço para anotações. Acho que nem tanto na escola, mas na faculdade pode funcionar muito bem. No seu trabalho, se você usar um caderno de anotações do tamanho médio, por exemplo, se for uma coisa que você já usa no seu trabalho, também pode funcionar, que é o seguinte: como eu acho que o caderno do tamanho médio é melhor do que o caderno de tamanho grande para usar na faculdade, para estudos, né, e até para estudos avulsos, eu vejo uma possibilidade muito grande de você já carregar o seu refil de planner junto com o seu refil de estudos no seu caderno. E isso é uma possibilidade que realmente existe, porque a gente pode tirar as folhas e colocar quantas vezes a gente quiser. Então, se tivesse essa necessidade, pegaria o refil, fosse do tamanho A5 ou até mesmo do próprio tamanho médio, e colocaria anexado ali no meu caderno, num espaço só para ele, para que eu já usasse o planner e o caderno juntos. Tem pessoas que gostariam de ter o caderno separado, mas para não levar os dois cadernos eu também faria isso. Tiraria as folhas da semana, colocaria no caderno, depois eu retiraria aquelas folhas da semana e do mês, porque eu gosto dessa visão mensal, dali do caderno voltaria para o caderno que é o planner. Mas a questão aqui é, se você usa um caderno de tamanho médio, se você vai optar por ele, saiba que essa é uma opção muito viável para você, porque geralmente o que a gente usa de mais longo dentro de um planner é uma semana completa, então já supriria as necessidades, e se tivesse alguma coisa para outros dias, aí obviamente existe a opção de pegar um post-it, por exemplo, anotar ali, chegar em casa, você já anota no próximo layout da outra semana esse compromisso, mas eu acho que funcionaria muito bem dessa forma também. Agora sim, gente, obviamente eu falei, como eu disse no início do vídeo, de opções referentes ao caderno inteligente, porque hoje é o caderno que eu mais tenho disponível aqui na minha casa e com o qual eu tenho maior experiência e vivência atualmente. Porém, eu já utilizei cadernos que não eram cadernos inteligentes, que não eram cadernos que eu tinha a possibilidade de estar reposicionando folha, e eu já tive um planner do tamanho basicamente do caderno médio do caderno inteligente e usei ele por muito tempo. A única coisa que realmente você tem que pensar muito, muito, muito bem é se aquele layout que você está usando e que ele está disponibilizando para você vai ser útil de verdade no seu dia a dia e que aquilo não vai te atrapalhar, porque você não vai ter a opção de estar tirando a folha e trocando aquilo dali. Então, um caderno que ele tem folhas fixas acaba dificultando um pouco no dia a dia por causa disso. Talvez eu veja essa dificuldade porque eu já estou muito acostumada com cadernos com reposicionamento de folha, mas eu acho que é muito válido você pensar sobre isso na compra de um planner que é fixo. Sempre é muito bom fazer pesquisas, sempre procurem vídeos aqui no YouTube para você ver o tipo de planner que você está pensando de comprar. Realmente avalie se aquele layout funciona para você. E eu estou enfatizando isso durante todo o vídeo, porque é necessário pensar nisso, porque senão isso pode até frustrar a sua experiência com o planner, e depois você dizer assim, planner não funciona para mim, mas na verdade foi só o layout que você escolheu que não funcionou. Então vejam suas necessidades e escolham a partir delas, e não a partir de, esse planner é muito lindo. Se você escolher dessa forma, a probabilidade de ele não servir na sua completude para você gastar dinheiro à toa vai ser muito grande. Então, realmente escolham a partir das suas necessidades, pesquisem bastante, olhem muitos layouts e, se possível, antes de comprar, tente a técnica que eu falei, que é você mesmo produzir um layout parecido até com um planner que você pretende comprar e utilizar ele durante pelo menos uma semana.
Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma a descobrir como escolher um planner de uma forma eficaz para o seu dia a dia. Se vocês ainda tiverem outras dúvidas, podem deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Um outro adendo que eu quero deixar aqui antes da gente finalizar de fato esse vídeo é que olhem também a gramatura das folhas do planner que você está comprando, porque isso pode influenciar também na sua experiência. Se você gosta de usar canetinha, marcador, tem que ser uma folha com uma gramatura maior, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com algum amigo que você sabe que pode gostar dele ou que esteja precisando desse tipo de conteúdo. E é isso. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e fui!